E aí, pessoal? Hoje a gente vai mergulhar de cabeça numa das maiores, se não a maior, saga da ficção científica, a série Fundação, de Isaac Asimov. São 7 livros, uma história que se estende por milhares de anos, fala sobre a queda e ascensão de impérios e, no fundo, sobre o destino de toda a humanidade. A história toda parte de uma pergunta. E que pergunta, hein? Imagina só, se a nossa civilização estivesse prestes a ruir, jogando a galáxia inteira numa noite de 30 mil anos de barbárie, daria pra fazer alguma coisa? É exatamente esse o problemão que a saga tenta resolver. Bom, para a gente entender a resposta, primeiro a gente precisa dar uma olhada no cenário. A história nos joga no coração de um império galáctico gigantesco que já domina a galáxia há milênios, mas que, em segredo, está com os dias contados. Pensa só, o Império Galáctico, com sua capital Trantor, um planeta inteiro coberto de metal, é a maior estrutura que a humanidade já criou. Mas sabe como é, né? Por baixo de toda essa grandiosidade, a coisa tá feia. A burocracia é um monstro, a inovação parou, a ferrugem tá tomando conta. A queda não é uma possibilidade, é uma certeza. E é aqui que entra o nosso gênio, Harry Seldon. Ele cria uma ciência completamente nova, a psicohistória. Pensa assim, ó. É impossível prever o que uma única molécula de gás vai fazer, certo? Mas você consegue prever com exatidão o comportamento de trilhões delas juntas. A psicohistória é isso, só que para pessoas. Ela não prevê o futuro de um indivíduo, mas prevê o futuro de bilhões. E as previsões de Seldon são terríveis. A queda do império é inevitável. Mas ele não se dá por vencido e cria um plano audacioso. A ideia não é impedir a queda, mas diminuir o caos que virá depois. Esse é o Plano Seldon, uma jogada de mestre para guiar a humanidade no escuro. Ok, o plano está em andamento, os cientistas foram exilados, e agora? Agora a teoria de Seldon vai ter que encarar a realidade, e de jeitos que ninguém imaginava. A matemática estava prestes a encontrar o caos da vida real. Isolados lá em Terminus, os cientistas logo de cara enfrentam a primeira grande crise. Reinos vizinhos, que eram só sobras do Império, começam a ameaçá-los. Sem exército, sem nada, eles são forçados a sacar qual é a verdadeira arma deles. Não é a força, e sim o conhecimento, a ciência, o controle através da tecnologia e do comércio. E quem personifica essa ideia é Salvor Harding, o primeiro prefeito de Terminus. Ele mostra de forma brilhante que a esperteza vale mais que músculo. Ele vence os inimigos não com naves de guerra, mas com inteligência, criando o modelo que a Fundação seguiria por gerações. E então, um dos momentos mais marcantes da saga. 50 anos depois do exílio, um holograma pré-gravado de Harry Seldon simplesmente aparece. E ele solta a bomba. A Enciclopédia Galáctica era só uma distração. O objetivo real sempre foi outro: criar o núcleo de um segundo império, muito mais forte e inteligente que o primeiro. Por um bom tempo, o plano Seldon pareceu infalível, sabe? A Fundação passava por uma crise atrás da outra e a matemática de Seldon previa tudo. Mas a história adora uma surpresa. E logo apareceu algo que ninguém, nem a psicohistória, poderia prever. A psicohistória tem um ponto cego, um calcanhar de Aquiles. Ela lida com massas de gente. Ela é cega para o impacto que um único indivíduo excepcional pode causar. E se? E se surgisse alguém assim? Pois é, essa pessoa surgiu. Um conquistador misterioso, conhecido apenas por um nome bem estranho: o Mulo. O Mulo não é um general qualquer. Ele é uma anomalia genética, um mutante com o poder de sentir e manipular as emoções das pessoas. Ele transforma generais inimigos em servos leais só com o poder da mente. Sendo um indivíduo único, ele é um completo ponto cego para a ciência de Seldon. E ele simplesmente arrasa a primeira fundação, colocando o plano todo por um fio. Com a primeira fundação derrotada, a esperança da galáxia vira uma caçada desesperada. A salvação agora depende de encontrar a tal da segunda fundação secreta de Seldon, os guardiões mentais que ele criou justamente para proteger o plano de ameaças como o Mulo. Séculos se passam. O Mulo já é história, o plano Seldon foi restaurado. Mas a galáxia chega numa nova encruzilhada. E dessa vez, a questão não é militar, é filosófica. É a pergunta final da saga. É aqui que a gente conhece nosso último protagonista, Golan Trevisi, um cara com uma intuição tão poderosa, mas tão poderosa que é quase infalível. Ele é exilado numa missão para supostamente encontrar a segunda fundação e decidir de uma vez por todas qual é o rumo certo para o futuro.
E a busca do Travis o levam à descoberta que vira o jogo. Gaia. Não é só um planeta, é um superorganismo. Em Gaia, cada pedra, cada planta, cada ser humano, todos compartilham uma única consciência. É uma visão totalmente diferente para o futuro. E é aqui que o Travis encara a escolha final, o destino de trilhões de pessoas nas mãos dele. Qual caminho seguir? O individualismo e a tecnologia da primeira fundação, a orientação controladora da segunda fundação, ou a união total, mas com a perda da individualidade, de Gaia? Para conseguir decidir, Trevize percebe que precisa entender de onde viemos. A jornada dele se torna uma última busca, pelo planeta que virou lenda, o lugar onde tudo começou, a Terra. E na Terra, ele descobre o maior segredo de todos. A força que estava agindo por trás de tudo não era Hari Seldon. Era alguém muito, mas muito mais antigo. R. Daniel Oliver, um robô de 20 mil anos que vinha, sutilmente, guiando a humanidade por trás das cortinas da história. E aí a ficha cai. Tudo, o plano Seldon, a aparição do mulo, a existência de Gaia, tudo fez parte de um gigantesco teste, orquestrado por Daniel. Um teste para forçar a humanidade a escolher o próprio destino e encontrar a melhor forma de sobreviver a longo prazo. No fim, a decisão de Travis é tomada, mas a pergunta de Asimov continua ecoando. E ela fica pra gente. Qual é o caminho certo para a humanidade? Um futuro de indivíduos? Um futuro guiado por uma elite? Ou um futuro de união total? A saga termina, mas a reflexão, essa está só começando.